Bem, boa noite. Vou falar sobre o espermograma hoje, que é a análise do sêmen, né? E a última normativa aí que regula o exame e processamento do sêmen humano é esse manual do laboratório da OMS, quinta edição, que foi publicado em 2015. Ele é disponível na internet de forma gratuita e essa aula inteira é baseada nele. Então, o que é o sêmen? O sêmen é o nome correto para a gente chamar o conteúdo que é uma mistura de espermatozoides e os fluidos das glândulas anexas. 30% vem da próstata e 60% das vesículas seminais. O restante vem das glândulas bulbo-uretrais e uretrais. Grande parte do sêmen são fluidos. E esses fluidos têm função de regular o pH e preservar a vitalidade dos espermatozoides dentro da vagina até chegar no óvulo. Uma coisa importante é que a gente não pode taxar ninguém de infértil com uma única análise. O sêmen, ele é um fluido corporal que ele altera muito. Principalmente por temperatura. Os homens aí devem saber que no frio, o músculo cremaster, que é o músculo que envolve o escroto, ele contrai para diminuir a perda térmica. E quando está quente, o músculo ele relaxa para aumentar as trocas térmicas e diminuir a temperatura dentro dos testículos. O uso de roupa também, muita roupa pode alterar a temperatura, exercício físico, etc. Ejaculação recente também vai diminuir a quantidade de sêmen e de espermatozoides. E muito tempo de abstinência também sexual, ou de faz muito tempo que a pessoa não ejacula, também vai diminuir os espermatozoides viáveis. E pode haver também perda do material na coleta, medicação, entre outras coisas. Então, se a gente pegar um espermograma alterado, tem que fazer outro. A coleta, como eu falei que a abstinência é um fator importante, mas de 2 a 7 dias sem a pessoa ejacular já é suficiente para uma análise, uma amostra ótima. Deve-se urinar antes de coletar, a fim de se limpar a uretra, né? E a gente tem que lavar as mãos e o pênis com água e sabão para evitar contaminação externa. E a amostra deverá ser obtida por masturbação manual. Então, nada de ficar inventando brinquedinho, sei lá, alguma outra variação. E o homem tem que ser bom de mira, tem que acertar dentro do frasco, sem contato com nada. Então, não é para ficar pegando colherzinha, jogando lá dentro, que caiu para fora. Vai dar errado isso aí, é para acertar de uma vez. E assim que colheu, ele tem que ser entregue no local de coleta em até 1 hora, porque toda essa análise ela é feita praticamente imediatamente. Não é um fluido que a gente pode conservar e fazer análise no segundo tempo. Então, se o paciente coletar em casa, ele tem que anotar que horas que ele entregou no laboratório e que horas que ele colheu. Mas o mais comum mesmo é coletar no laboratório, que vai ter uma salinha lá própria para isso. E já entrega logo e já faz a análise logo na sequência. No laboratório, ele vai ser colocado em banho-maria a 37 graus para fim de se liquefazer. Chegamos lá, recebemos uma amostra de esperma, a gente vai fazer a análise macroscópica do esperma. O que vai fazer parte da análise macroscópica? Vai ser a liquefação, o volume, o pH, que eu não sei porque fica na macroscópica, porque para mim é um negócio bioquímico, né? A cor e a viscosidade. Então, a liquefação. O sêmen, logo após coletado, acho que todo mundo aqui já deve ter visto sêmen, né? Ele é um coágulo semissólido, mais esbranquiçado, e
ele literalmente é coagulado. Assim que ele sai do corpo, em mais ou menos até 30 minutos, em 15 a 30 minutos, o sêmen ele se liquefaz à temperatura ambiente. E a gente, a hora que coloca ele em banho-maria, é para promover essa liquefação também. E a análise só deve ser feita logo após a liquefação. Não dá para a gente analisar o negócio coagulado. Então, o volume a gente vai medir logo após a liquefação também, porque coagulado ele pode apresentar um volume menor. Então, assim que ele se liquefez, ele vai chegar provavelmente no laboratório, já na sala de coleta, quase liquefeito totalmente. Vai para o banho-maria lá, mais uns 30 minutinhos. Se liquefaz, a gente mede o volume logo na sequência. E o volume mínimo indicado pela OMS é de 1,5 mililitros. E a gente vai medir com uma pipeta graduada. Então, o material está lá com a pipeta estéreo, a gente vai pegar, puxar tudo e ver lá quanto que deu. Deu 2 ml, beleza. Então, é uma boa quantidade, volume adequado. O pH a gente vai fazer logo na sequência. Então, a gente pode colocar uma fita de pH para ver qual pH que está, ou usar um pH-ômetro. Não sei se alguém já viu um pH-ômetro. É bem simples de usar também, é um aparelho que você coloca lá e mede o pH. E o valor mínimo de pH é 7,2. Por que é valor mínimo? Porque passado o tempo que ele sai do corpo humano, ele vai só aumentando o pH. Então, uma amostra de esperma que está lá 1h15, ele vai ter o pH muito mais alto. Provavelmente vai ter um pH de 7,3, 7,4. E um pH menor, abaixo de 7, um pH ácido, e com pouco volume e pouco espermatozoide, pode indicar algumas patologias. Por exemplo, obstrução dos ductos ejaculatórios ou a ausência congênita dos vasos deferentes. Lembra que eu falei lá no comecinho da aula que os fluidos dessas glândulas da próstata, da vesícula seminal, vão permitir um aumento do pH e vão proteger o esperma? É por isso. É eles que promovem esse pH ser mais alto. A cor. Logo após liquefazer, quando ele acaba de sair, quando ele tem uma massa semi-coagulada ainda, ele geralmente é esbranquiçado. Assim que ele se liquefaz, ele tem uma aparência mais acinzentada, opalescente, ou seja, perolizada. E se tiver muito pouco espermatozoide, ele vai ser translúcido, quase transparente. Então, só de a gente olhar já para a cor dele, a gente vai saber se tem muito ou se tem pouco espermatozoide. Outras cores possíveis: marrom avermelhada ou avermelhada, pode ser sangue. Amarelada, pode ser medicamento ou uma icterícia. Alguns pigmentos da alimentação também pode mudar a coloração. Por exemplo, comer muita beterraba pode ficar um pouquinho mais rosa o esperma. Ou comer muita cenoura, vai ficar levemente alaranjado também. Não faz parte da análise do esperma, mas dependendo do que come, muda o sabor também. Mas é o tipo da coisa que não vai no exame, né? E na sequência do nosso exame macroscópico, a gente vai para a viscosidade. E logo após a liquefação, vai se aspirar uma pequena quantidade com uma pipetinha. Pode ser uma de qualquer pipeta, pode ser que você usou para ver o volume, ou pode ser aquela pipeta lá de Pasteur. Puxa um pouquinho e deixa escorrer. O fio que formar da pipeta, você vai medir. O normal é ficar até 2 centímetros. Então a gente deixa escorrer perto de uma régua, já vai ver lá 1,5, 2. A partir disso você já vira uma gota e cai. Se ele tiver com a viscosidade aumentada, ele vai formar tipo um filetão assim caindo, assim, bem pegajoso. E um filamento maior que 2 centímetros indica um aumento de viscosidade. E uma viscosidade alterada do sêmen altera a motilidade, altera a concentração espermática e as dosagens bioquímicas do nosso exame. Agora, a análise microscópica. Depois que a gente fez toda a análise macroscópica, a gente vai pegar aquele sêmen e vai olhar no microscópio. A primeira olhada, a gente vai colocar ele numa lâmina comum.
E a gente vai usar para ver a motilidade. Então a gente vai homogeneizar bem a amostra, vai pegar 10 microlitros, que a pipeta provavelmente vai ser uma pipeta automática já para facilitar a nossa vida, né? Vamos regular lá 10, pegou, colocou na lâmina e cobriu com uma lamínula quadradinha de 22 por 22 milímetros. Sempre vamos usar 10 microlitros. Por quê? Se a gente colocar mais que isso e colocar a lamínula, vai cair sêmen para fora, vai ficar o negócio andando, não vai ser legal. Se colocar menos que isso, vai ficar seco também, os espermatozoides não vão conseguir nadar lá dentro. E assim que a gente fizer isso com a lâmina, a gente vai colocar no médio aumento, que é a objetiva de 10, né? Ou seja, aumento de 100 vezes, a fim de verificar a homogeneidade e presença de células redondas. Então a gente vai basicamente usar a objetiva de 100 para focar, ver se está certo, se tem espermatozoides, se tem célula redonda, se dá para a gente fazer a análise. Na análise propriamente dita, a gente vai usar a objetiva de 40 vezes, ou seja, o grande aumento, 400 vezes de aumento. Aí a gente vai determinar a motilidade e a aglutinação. A aglutinação não é aglutinação macroscópica, é aglutinação de espermatozoides, nesse caso. E as aglutinações podem indicar presença de anticorpos anti-espermatozoide. Então, os tipos de aglutinação que a gente vai ver, vai ser cabeça-cabeça, ou seja, vai ser cabeça do espermatozoide com cabeça do espermatozoide, como a gente pode ver nessa primeira imagem aqui, ó, as cabeças todas juntas e os rabinhos para trás. Pode ser cauda-cauda, igual a gente está vendo aqui, ó, todos presos pela cauda e com as cabeças soltas. Pode ser mista. Aqui a gente está vendo uma mista, ó, as cabeças juntas e as caudas também juntas. Esses são os 3 tipos principais. Existe um detalhamento um pouquinho maior que vocês podem ler na apostila do OMS. Mas esses são os 3 principais e só com esses 3 a gente já consegue ter uma boa noção. Na sequência, a gente vai ver a motilidade. Esse, na minha opinião, é um dos pontos mais difíceis do espermograma, analisar a motilidade. Por quê? É uma análise subjetiva. Ou seja, varia de pessoa para pessoa. E a gente tem que analisar pelo menos 200 espermatozoides. E não sei se vocês já viram uma lâmina de espermatozoide. Eu vou colocar um vídeo já. Até esqueci de deixar logado no YouTube. Mas assim, é bem rápido, porque eles nadam e é bem difícil entender, contar quantos. E no passado existia assim, motilidade A, motilidade B. Hoje em dia, nesse 5º livro aí, na 5ª edição da MS, eles facilitaram bem. A motilidade vai ser dividida em 3 fatores. Motilidade progressiva, ou seja, os espermatozoides bons, os que andam para frente ou fazem um círculo muito aberto. Esses vão ser os que têm chance de fecundar o óvulo. Então, motilidade progressiva. O segundo tipo é a motilidade não progressiva, ou seja, ele tem motilidade, mas ele não sai do lugar. Ou sai do lugar podremente, ele não vai longe. Então vai ser todos os outros padrões. Antigamente isso era separado por vários tipos, tinha que ficar falando, era dificílimo. Hoje em dia eles facilitaram bem. Então, pode ser um espermatozoide rodando em círculo, no próprio círculo, andando em círculo curto, ou só movendo só o flagelo lá atrás, entre outros. E vai ter os imóveis. Os imóveis são aqueles que vão ficar paradão lá, sem mexer nada. Então, facilitou bem essa parte. Na motilidade, idealmente a gente usar um microscópio que tem um retículo, para poder facilitar nossa observação. Então a gente pode usar um retículo não ocular para analisar, ou analisar por campos, né? E se a gente for analisar por campos, se a gente não tiver o retículo, a gente tem que dar uma distância de pelo menos 5 milímetros da lamínula. Por quê? Lá no final da lamínula pode estar ressecado, pode ter menos esperma e eles vão nadar menos, porque pode ter menos líquido. Então a gente vai usar basicamente o centro aqui do campo
E fazer sempre uma observação em sentido horário para não contar o mesmo campo. E, segundo a OMS, os valores de referência de motilidade total, ou seja, a somatória dos progressivos e não progressivos, tem que ser maior do que 40%. E a motilidade progressiva tem que ser maior do que 32%. Certo? Essa foto aqui é um hack da vida. Isso aí é uma análise computadorizada da motilidade do sêmen. Esse programa de computador vai facilitar muito a vida dos laboratórios que tiver e de quem estiver olhando, porque você coloca isso, fotografa, ela filma, e ele vai analisar o trajeto dos espermatozoides. Isso aí facilita muito a vida, né? Então, os vermelhinhos aqui são os melhores, são os que estão indo longe. Óbvio que eles progrediram bastante. Os verdinhos estão progredindo também. Eles progredem um pouquinho menos, mas ambos os vermelhinhos aqui e os verdinhos aqui, eles têm motilidade progressiva. O resto que está marcando aqui, ó, esses amarelo, tudo, eles têm motilidade não progressiva. E o resto que não está marcando é imóvel. Mas vocês viram como é que é bem rápido que eles andam. Então, assim, para mim é a parte mais difícil. Basicamente vai ser uma análise bem subjetiva, vai ser bater o olho e ver. Mais de 40% da amostra aqui tá andando. Deixa eu ver, nesse campo todo aqui tá, sei lá, 60% dos espermatozoides estão com motilidade. Desses 60%, 45% vão ser motilidade progressiva e os outros 15% motilidade não progressiva. Então é um negócio bem subjetivo. Então, o retículo ajuda a gente quando a gente bota o retículo, né, que é aquele quadradinho na objetiva, cadê? Facilita bastante para a gente ver, porque a gente consegue sistematizar qual que foi para lá. Aí você ignora, você olha por quadradinho assim para tentar melhorar a sua análise. Agora, na sequência, agora essa é uma parte do exame que é um pouquinho mais tranquila. Para mim, a motilidade aí é o mais difícil. Agora, a vitalidade. A gente avalia a vitalidade dos espermatozoides corando eles com eosina. Então, a gente vai avaliar o que? A integridade da membrana. Então, a gente vai avaliar se eles estão mortos ou vivos, avaliando a membrana citoplasmática deles. Se a membrana estiver íntegra, se ele tiver tudo certinho lá, dupla camada lá de lipídios, né? Não vai entrar eosina para dentro. E se tiver morto, se a membrana estiver rompida, não estiver funcionando, vai entrar eosina para dentro. Então, a análise da vitalidade ela vai ser muito importante quando a motilidade é inferior a 40%, porque aqueles imóveis podem estar mortos. E estar morto é pior do que estar imóvel, porque o imóvel vivo você ainda vai lá e dá para fazer uma fertilização in vitro, mas o imóvel morto não funciona. Então a gente vai avaliar a porcentagem de espermatozoides corados pela eosina, que é o que eu falei. E como é que é a técnica dessa parte? A gente vai colocar 5 microlitros do sêmen, vai misturar com mais 5 microlitros de solução a 0,5% de eosina amarelada em soro fisiológico. Por que tem que ser em soro fisiológico? Porque o soro fisiológico ele tem a porcentagem de 0,9% de cloreto de sódio. Isso torna ele um isotônico. Então ele não vai puxar água, nem vai jogar água para dentro da célula, porque ele vai ter a mesma, ele vai ser uma solução fisiológica, o próprio nome já diz, né? Ele é isotônico. Então elimina qualquer chance de a gente estourar uma célula, por exemplo, por colocar muita água dentro dela, se a gente colocasse uma solução, uma água pura, por exemplo. Ou da gente diminuir uma célula tirando água, a gente colocasse uma solução hipertônica.
Então a gente pegou 5 microlitros de sêmen, 5 microlitros de eosina, de solução de eosina a 0,5% em soro fisiológico. Viram que deu 10 microlitros de novo. A gente vai misturar bem, colocar na lâmina, outra lâmina, né? E vai avaliar de novo pelo menos 200 espermatozoides. Então as cabeças vermelhas vão estar mortos e as cabeças brancas vão estar vivos. Aí. Aqui a gente pode ver que a gente tem mais espermatozoide morto do que vivo no campo, né? Ó, cabeça vermelha, morto, vermelho, morto, branco, vivo, vermelho, morto. Isso aqui não sei se é espermatozoide. Isso aqui deve ser, tá vivo, morto, 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 vivo, morto, morto, vivo, vivo. É mais fácil analisar. Qual que é o limite, segundo a OMS, para a vitalidade? O limite tem que ser inferior a 58% de membrana íntegra. Ou seja, o limite inferior tem que ter no mínimo 58% de espermatozoides vivos na amostra, para ela ser uma amostra boa. Então, por isso que a gente vai analisar no mínimo 200 espermatozoides. A gente vai analisar 200 e vai lá, contamos, sei lá, 80 espermatozoides cabeça vermelha e 120 espermatozoides cabeça branca. Então, a gente vai fazer a porcentagem lá e ver quantos por cento que deu. Agora, concentração. Como é que a gente vai ver a concentração de espermatozoides? Simplesmente contando e reportando quantos espermatozoides por ml vai ter. Então a gente pode usar várias câmaras para contar. A mais precisa delas é a de Neubauer. A mais utilizada é a de Mackler. E para ver a concentração, para facilitar um pouquinho nossa conta, a gente pode fazer esse hack aqui, ó. A gente pode pegar 200 microlitros do sêmen, colocar num tubo, colocar em banho-maria a 56 graus, ou seja, vai dar uma cozinhada nos espermatozoides e eles vão parar de se mexer. Todos vão parar de se mexer. Nesse momento da concentração, não interessa se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles têm motilidade progressiva, se eles têm motilidade não progressiva, ou sei lá, a gente quer contar. E para contar, a gente quer eles paradinhos na nossa frente lá. Então a gente vai fazer isso. Pegar 200 microlitros de sêmen, botar em banho-marinha a 56 graus, deixá-los imóveis e colocar na nossa câmara de Mackler. E aqui está a câmara de Mackler. Isso aqui é um esquema, né, uma representação da câmara de Mackler. Obviamente passa luz aqui dentro, né? E ela vai ser uma câmara que vai ter uma laminona própria, porque ela é redonda, a laminona dela. E vai ter uma espécie de um retículo aqui dentro, onde a gente vai poder contar os espermatozoides. E qual que é a grande vantagem da câmara de Mackler? Que a gente não precisa diluir e não precisa ficar fazendo conta com o fator de diluição. Então a gente vai analisar no aumento de 200 ou 400 vezes, sempre mexendo com 10 microlitros, né? Então pegou 10 microlitros direto, jogou dentro da câmara, botou lá no aumento de 400, que vai ser o mais comum, nem todo microscópio tem aumento de 200. A gente só vai contar somente os espermatozoides inteiros, ficou errado ali, ficou inteiros, os espermatozoides inteiros, em 10 quadradinhos, e vai multiplicar por 1 milhão. Fazendo isso, o resultado já vai sair em espermatozoide por ml. Muito fácil a conta, né? E como é que a gente vai contar 10 quadradinhos? A gente pode contar 10 quadradinhos na sequência aqui, pode contar 10 quadradinhos para baixo, pode contar um quadradinho aqui da ponta, outro aqui da ponta, outro do centro. Pode contar aleatório, fica a seu critério. Em amostras que tem pouco esperma, é importante a gente contar em 100 quadradinhos. Aí a gente vai multiplicar por 100 mil apenas, tá certo? Só um detalhe aqui que eu não botei aqui, mas
a gente não vai relatar tantos milhões de espermatozoides por ml, a gente vai relatar sempre vezes 10 a sexta. Então é basicamente contar 10 quadradinhos, deu lá 36 espermatozoides em 10 quadradinhos. Então a gente vai colocar 36 vezes 10 a sexta espermatozoides por ml. É muito fácil, Mackler. Mas o Neubauer pode ser utilizado também. O Neubauer, a gente precisa diluir a amostra. A gente não pode simplesmente jogar o sêmen lá e contar. Então a gente vai ter que diluir. A gente pode diluir uma solução de eosina amarelada a 0,5%, só que dessa vez ela pode ser em água, não precisa ser em soro fisiológico. Pode ser em soro? Pode ser em soro. E aqui essa tabelinha é tirada da OMS. E como é que a gente ensina a diluição? Então, o Neubauer ele não é prático. Ele é o melhor, só que ele não é prático. Então, a gente botou lá no aumento de 400, viu lá que tem mais de 100 espermatozoides por campo de 400, a gente vai ter que diluir ele para 20 vezes. Então, a gente vai pegar 50 microlitros de sêmen e 950 microlitros da solução de eosina e vai contar. Se tiver menos que isso, a gente vai diluir para menos, 1 para 5 até 1 para 2. Nossa diluição menor vai ser 1 para 2 só. Não é tão prático, mas é o mais preciso. Se for ver o recomendado pelo OMS, mas o Mackler é totalmente aceito. E o Neubauer, como é que a gente vai contar os espermatozoides de Neubauer? Aqui está faltando os quadradinhos, né? Mas a gente vai contar sempre nos quadrados laterais externos. Então vai contar no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5. Só que a gente, para ser um pouquinho mais prático, a gente pode usar só o 5 também. E vocês devem saber os fatores de multiplicação do Neubauer, mais que eu, né? Vocês vão, por exemplo, se a gente contar os espermatozoides da região 5 inteira, ou seja, do quadrado central inteira, a gente vai multiplicar, o fator de multiplicação vai ser 10.000. Contando aqui tudo. Todos os quadradinhos dentro do quadrado 5. Mas se a gente só contar só 5 quadradinhos dentro do quadradinho 5, por exemplo, o 5A, o 5B, o 5C, o 5D e o 5E, é só a gente multiplicar por 50.000. Então aqui está a conta, aqui embaixo está a conta do Neubauer. Então, espermatozoides por ml é igual ao número de espermatozoides vezes o fator de multiplicação vezes o fator de diluição. A conta fica um pouquinho mais complexa, você tem que saber bem o que você está fazendo na hora de diluir. E a gente vai dar dois tipos de... A gente vai reportar de duas maneiras. A gente vai reportar a concentração total e a concentração relativa. Por que isso é importante? A concentração relativa, num paciente que ejaculou pouco volume, às vezes ele vai ter uma concentração relativa maior de quem ejaculou um volume mais alto. E vice-versa. Isso pode também afetar a fecundação do óvulo. Então, para a gente obter a concentração total, a gente vai ter que primeiro obter a relativa, que a gente obteve lá com o Mackler ou com o Neubauer. E vamos pegar esse valor de espermatozoides por ml e multiplicar pelo volume total da amostra que a gente mediu lá no comecinho. E os valores de referência mínimos é sempre mínimo. Esses valores de referência é sempre mínimo, não tem que ser igual, é sempre o menor aceitável. Então, o menor relativo aceitável é 15 milhões de espermatozoides por ml, certo? E o mínimo aceitável numa ejaculação são 39 milhões de espermatozoides ejaculados. Agora, as células redondas, que eu falei lá no comecinho, vocês devem ter se perguntado que diabos que são células redondas, né? Células redondas é o nome dado às células germinativas e os leucócitos.
Está no livro do OMS isso. E para a gente contar, vai ser idêntico aos espermatozoides. Pode ser lá no Mackler ou pode ser no Neubauer. E os valores de referência, nesse caso aqui, é aceitável que se tenha até 5 milhões de células redondas por ml e menos de 1 milhão de leucócitos por ml. Quanto menos, melhor nesse caso. Agora a parte da morfologia. Nessas análises que a gente fez até agora da motilidade, da vitalidade, da concentração, a gente não observou morfologia em momento algum. A gente usou uma lâmina para analisar a motilidade, a gente usou outra lâmina para analisar a vitalidade, a gente usou a câmara de Neubauer ou a de Mackler para analisar a concentração, e agora a gente vai usar mais 2 lâminas para analisar a morfologia. E a morfologia eu acho que é a parte mais legal desse exame. E o jeito de fazer o esfregaço, nesse caso, importa muito. Essa foto aqui também é do OMS. Então a gente vai pegar um pouquinho, uma gotinha do sêmen, vai colocar lá na ponta, a gente vai pegar outra lâmina para fazer o esfregaço. Então a gente vai deixar um ângulo aqui de 30 a 45 graus, 30 é mais ideal. Vai voltar com a lâmina. A hora que a gente relar no sêmen, o sêmen vai espalhar na lâmina de cima e a gente vai empurrar por cima. Então a gente vai pegar a lâmina aqui, colocou uma gotinha aqui na ponta, veio com a lâmina para trás e para frente. Nisso vai ficar um esfregaço perfeito para a gente analisar. E vamos tornar agora mais íntimo do espermatozoide. Esse aqui é uma representação do espermatozoide. As medidas são importantes. A gente vai medir literalmente os espermatozoides. Então aqui a gente vai ter a cabeça dele. Cadê? Aqui. Vai ter a cabeça. A cabeça ela é dividida em acrossoma, que é a parte de cima. O restante da cabeça, aqui vai ser a peça intermediária e a cauda, tá certo? Então aqui alguns exemplos de espermatozoide, a cabeça com acrossoma na ponta, a região pós-acrossoma, a peça intermediária e a cauda. Pode se apresentar todas essas maneiras aqui os espermatozoides. Então, o que a gente quer ver na cabeça? A gente tem que achar uma cabeça oval. Não é para ela estar em forma de charuto, não é para ela estar piriforme, não é para ela estar redonda, não é para ela estar gigante, é para ela estar oval. E esse oval tem que medir entre 3,7 a 4,7 micrômetros de diâmetro. E o acrossoma, que é essa parte aqui de cima, estão vendo, mais branquinha, tem que ocupar de 40 a 70% da cabeça. E o acrossoma pode ter até 2 vacúolos. Então, olhando aqui para os espermatozoides, a pontinha acrossoma, a parte de trás região pós-acrossoma, essa região aqui é o filamento intermediário e o resto é a cauda. Tá certo? Essas colorações que a gente está vendo aqui, pode ser corado com panótico ou Papa Nicolau. Vou falar mais para frente. Agora a morfologia da peça intermediária e da cauda. A peça intermediária, ela tem que ter de 3,3 a 5,2 micrômetros de comprimento e geralmente até meio micrômetro de largura. Ela tem que ser alinhada à cabeça. Faltou um A ali, né? Ela tem que ser alinhada à cabeça. Então ela não pode estar... ela tem que ser que nem o pescoço. Não pode estar saindo do lado da cabeça. Se estiver saindo do lado, está errado. E a cauda tem que ser 10 vezes maior que o comprimento da cabeça e vai ser tão fino quanto o filamento intermediário. Então aqui é a mesma foto do outro slide lá, só para a gente olhar direitinho. Então acrossoma, pontinho aqui, região pós-acrossoma. Esse acrossoma que está ocupando uns 40%, né?
pós-acrosoma, filamento intermediário fininho e a cauda tão fina quanto e bem grande. Esse aqui está certo e bem no meio. Agora os defeitos da cabeça que a gente pode encontrar. As cabeças podem ser grandes, pequenas, ou seja, macrocefálico ou microcefálico. Pode ser redonda, sem acrosoma, ou pequenininha. Pode ser fusiforme. Pode ter esse formato que a gente chama de tapering, que é um formato charutoide. Pode ser piriforme. Pode ter duas cabeças, ser bicefálico. Pode não ter cabeça, acefálico. Ou pode ser amorfo, que está com forma de nada. Então aqui estão os exemplos. O tapered, que é o charutoide, ele é muito presente na varicocele. Então a varicocele, ou seja, as varizes do escroto é um fator que deixa a pessoa infértil por uma deformação na cabeça. A cabeça piriforme vai ter forma de pera, né? As cabeças redondas podem ser por conta da falta de acrosoma. A falta de acrosoma em todos os espermatozoides é denominada azospermia global. Por quê? Porque é no acrosoma que fica o material genético. Cadê a seta? Pode ser pequena, só redonda, pode ser pequena. Pode ser amorfa, com uma forma que a gente não consegue definir. Forma irregular, amorfa. Pode ser multivacuolada. Lembra que eu falei que pode ter 2 vacúolos no acrosoma? Aqui, se ele for multivaculado, vai ser um problema também. E pode ter uma área do acrosoma pequena. Agora vamos para a morfologia da peça intermediária e da cauda. A peça intermediária, eu mostrei normal para vocês, mas ela pode se apresentar também de forma espessa, de forma muito fina, com uma gota citoplasmática, ou pode se apresentar angulada. Então aqui a gente está com os defeitos aqui da peça intermediária. Ela está tendo uma inserção aqui errônea, que ela não está centralizada a cabeça, né? Então isso aqui quer dizer que ela está errada, está angulada. Ela pode estar, de novo, angulada e assimétrica. Ela pode ser muito espessa, né? Tem uma inserção grossa, ó, bem grande. Ou pode ser muito fina. Muito fina, a gente vai ver se ela é mais fina que a cauda. Isso está errado também. Tudo esses defeitos na peça intermediária causam um distúrbio de motilidade no espermatozoide, porque é ali que vão ficar principalmente as mitocôndrias para produzir energia para a cauda bater e ele nadar longe. E os defeitos da cauda pode ser uma cauda curta, pode ser enrolada ou múltipla. Então, a cauda curta ele não consegue nadar muito longe, enrolada também não, e múltipla piorou. Tá certo? E agora a coloração disso tudo. A gente fez o esfregaço lá, né? Igual eu ensinei a fazer. Jogou. E vai corar com Papa Nicolau, é o mesmo da citologia cervicovaginal, ou com panótico, que é o Diffquick em inglês. Eu sou bem fã do panótico, pelo menos. E para analisar a morfologia dos espermatozoides, a gente tem que seguir os critérios de Kruger. A gente vai examinar 200 espermatozoides, ou seja, sempre são 200 espermatozoides que a gente vai analisar, no aumento de 1000 vezes. Então a gente vai colocar na imersão para analisar bem essa morfologia. Idealmente é ter um retículo graduado para a gente conseguir medir a cabeça, medir a peça intermediária. E tudo quanto é forma borderline, esse é o maior critério de Kruger, esse é o mais importante deles. Qualquer forma borderline, ou seja, você achou que está alterado, você já considera anômalo. Então, uma cabeça um pouquinho mais estranha já é anômala. Qualquer alteração, por mais pequena que seja, já considera anômalo. Então aqui a gente tem alguns exemplos de normais, de espermatozoides normais.
Então a gente está vendo aqui ó, a região do acrossoma ocupando 40% aqui da cabeça, região pós-acrossoma, intermediário, e praticamente a mesma coisa nos outros. Aqui tem um vacúolo, outro vacúolo aqui, né? Tudo isso aqui é normal. Agora os anormais. Olha essa coisa aqui. A acrossoma já está estranha, a cabeça já está meio dentada, né? Essa peça intermediária aqui está estranha, está grossa, né? Essa aqui já tem formato piriforme a cabeça, com uma peça intermediária grossa. Essa aqui já é multivacuolada, estão vendo? O acrossoma multivacuolado. Aqui também é multivacuolado. Essa aqui está estranha, está meio amorfa, né? Essa aqui eu não estou vendo, que tem um negócio em cima. Essa aqui também está estranha, está mais arredondada. Olha essa aqui, macrossômica, né? Muito grande. Ó, essa peça aí com uma peça intermediária grande. Aqui, ó, tá com a peça intermediária angulada, tá errado também. Aqui também tá errado, falta o acrossoma aqui direito, com a peça intermediária grande. Aqui meio mais amorfo também, com uma gota citoplasmática aqui talvez. Enfim, aqui redondo, ó, parece que estava colado, talvez sem acrossoma. Entre outros tipos aí. Tem lá no OMS, recomendo até que vocês abram, nem que vocês não sabem inglês, dá uma folheada só, para vocês verem as formas anômalas. Isso é tudo do OMS, tem muito mais exemplo de espermatozoide anômalo lá. Muito mais mesmo. E qual que é o limite mínimo, segundo o OMS, de formas normais? É preciso ter pelo menos 4% dos espermatozoides com forma normal. E é baixo mesmo, desse jeito, porque o critério de Kruger, qualquer coisinha alterada, já faz a gente eliminar ele, faz falar que ele é anômalo. Então, 4% parece baixo, mas qualquer coisa acima disso já é lucro. Agora, finalmente, na análise nossa, a gente vai para a análise bioquímica. Então, a gente vai centrifugar todo o sêmen por 10 minutos a 1000 G. E vai armazenar, e a gente pode fazer, assim que a gente separar o plasma seminal dos espermas, a gente pode armazenar ele a menos 20 graus até o momento da análise, ou prosseguir já na sequência para análise. E tem vários kits comerciais para facilitar a vida do biomédico. Vou dar uma pincelada aqui em algumas análises. Os kits vão ser bem autodescritivos, o que tem que fazer. Mas uma das principais coisas da análise é a frutose. A frutose tem como função avaliar as vesículas seminais. Então, a OMS fala que o limite mínimo de frutose é até 13 milimolar por ejaculado. E valor menor pode indicar a ausência dos ductos deferentes ou algum problema naquelas glândulas, próstata, ducto deferente e vesícula seminal. Ou até uma deficiência androgênica. A análise do ácido cítrico, do zinco ou a fosfatase alcalina vai avaliar a função prostática. A OMS define que o limite mínimo de zinco é 2,4 milimolar por ejaculado. Os outros eu nem coloquei aqui. Mas aqui tem uma tabelinha dos valores de referência da própria OMS. Então, ó, volume é o limite de referência mínimo, né? Então tem que ter pelo menos 1,5 ml de sêmen. Tem que ter pelo menos 39 milhões de espermatozoides por ejaculação. Tem que ter pelo menos 15 milhões de espermatozoides por ml. Tem que ter 40% de mobilidade total, ou seja, dos progressivos e não progressivos. Tem que ter 32% de motilidade progressiva. Tem que estar 58% deles vivos. E disso tudo, só 4% precisam ser normal. O pH
pH tem que ser maior do que 7,2. Os leucócitos tem que ter menos de 1 milhão por ml. E esses outros testes aqui eu não entrei em detalhes com ele, que é o teste de mobilidade dos espermatozoides com partículas, né? Entre outros, o zinco aqui tem que ter mais de 2,4 milimolar por ejaculação de zinco, mais de 13 milimolar de frutose, igual eu falei, e tem que ter mais de 20 microunidades de glucosidase por ejaculação. Agora esse tabelão aqui está em inglês, mas é basicamente isso aqui, você vai preencher. Amostra tal, sei lá, paciente ROR, dia tal, amostra 15 do dia, onde colheu, se foi no laboratório ou casa, o tempo da coleta, o tempo que foi entregue e o tempo que começou a análise. Esses dados são bem importantes, porque uma alteração muito grande vai atrapalhar o resto tudo. O tempo de abstinência do paciente, se está em uso de alguma medicação, se teve alguma dificuldade na coleta. E agora a análise do sêmen. Se foi tratado com alguma coisa, se conseguiu coletar a amostra completa, se a aparência está normal, se não está, viscosidade, liquefação, aglutinação, falei lá no comecinho, pH, volume, e aqueles detalhes que eu falei, o número total de espermatozoides, concentração, erro, vitalidade, etc. Você vai preenchendo isso tudo. E com isso aqui vira o laudo final. Agora, o final da aula. Está acabando, gente. Está grande a aula, mas está acabando. As nomenclaturas, os nomes mais difíceis que a gente usa. Então, o normozoospermia, norma de normal, zoo de bichos mesmo, de vitalidade, né? Espermia, esperma. Então, a concentração, morfologia e motilidade está igual ou maior que o valor de referência. Então, esse é o normal. Um esperma normal é um esperma que apresenta normozoospermia. Aspermia é ausência de sêmen. Então, alguém que ejaculou, mas não tem sêmen, ele apresenta aspermia. A azoospermia é a ausência de espermatozoides. Então, a pessoa pode ejacular, mas não ejacular nenhum espermatozoide. Só ejacular só líquido seminal, líquido prostático. Aí ele vai ser um sêmen, vai apresentar azoospermia. Certo? Espermia de esperma, né? Zoo de vitalidade, que são os espermatozoides, e A de ausência. Agora, a astenoteratozoospermia. Vamos separar esse palavrão aqui. Asteno é pouco. Terato é forma. Zoo é fauna, né? Os bichos, os espermatozoides. Espermia é o esperma. Então, é um esperma que apresenta espermatozoides com morfologia e motilidade abaixo dos valores de referência. Asteno, puxando para a medicina um pouquinho, a pessoa que apresenta astenia, ela está cansada. Não é pouco, falei errado lá, ela está cansada. Então, a pessoa que apresenta astenia, ela está cansada, está devagar. Agora, o oligoastenozoospermia. Vamos separar de novo. Óligo é pouco. Óligo é pouco. Asteno é devagar, é cansado. Zoo, espermatozoide, espermia e esperma. Então, espermatozoide, o sêmen que apresenta espermatozoides cansados e poucos. Então, a concentração total de espermatozoides e motilidade abaixo do valor de referência. Agora, o oligoteratozoospermia. Então, é um esperma, um sêmen que tem espermatozoides com morfologia e concentração. Óligo é pouco. Então, concentração pouca, morfologia abaixo do valor de referência. E vai juntando os nomes assim. O oligoastenoteratozoospermia é a concentração total de espermatozoides, motilidade e morfologia abaixo.
Então, óligo pouco, asteno cansados, devagar, terato forma e o resto. Agora esses últimos aqui são mais fáceis. A necrozoospermia é uma porcentagem de espermatozoides vivos abaixo do valor de referência. Necro é morte, então é um esperma que apresenta muita morte. O oligozoospermia é um esperma com pouco espermatozoide, com uma concentração baixa. Teratozoospermia é espermatozoides com morfologia abaixo. E só isso, galera. Acabou-se a aula.